Bom dia, graça e a paz. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no finalzinho do livro de 1 Samuel, capítulo 29 em diante. Davi marcha com Aques contra os israelitas, e ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aque aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos, e coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje? Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar a este homem e torne-o ao seu lugar em que tu o puseste, não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aques chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então disse Davi a Aques: por quê? Que fiz? Ou o que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: bem eu sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parte. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre Sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achavam com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui, o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram para atrás pararam. E segue-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb.
e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a esta tropa? E disse-lhe, por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor. E descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos, que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante de outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Bessó. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa, que contra nós vinha, nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel e aos de Ramote do sul, e aos de Jati, e aos de Aroé, e aos de Zifinote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jerameelitas e nas cidades dos Queneus, e aos de Orma, e aos de Coração, e aos de Ataque, e aos de Hebron, e a todos os lugares que em andara Davi, ele e os seus homens, a matança dos israelitas e a morte de Saul. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de arma não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o pajem de armas, e também os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam desde a banda do vale e desde a banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, e anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo, e puseram as suas armas no templo de Astarode, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-San. Ouvindo então isso, moradores de Jabe e Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os seus corpos e seus filhos do muro de Bet-San, e vindo a Jabes os queimaram. E tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo da arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Aleluia.